E aí, cinéfilos, tudo bem? Eu sou o Alisson. E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Camisa 10 Anthony, tá começando mais um vídeo do canal Roteiro em Ação. Existem seleções campeãs, existem seleções históricas e existem seleções lendárias, e apesar de tudo isso, existe um time, uma seleção, que é a seleção do Brasil de 1970, da Copa do México, que esse time ele é simplesmente tão lendário, mas tão lendário, que depois de 50 fucking anos, continua sendo uma das melhores seleções de todos os tempos. Uau, cara, tá inspirado. E é nessa série que a gente vai acabar revivendo o tricampeonato mundial do México de 1970. Mas engana-se quem pensa que a série fala só sobre o futebol, ela também vai mostrar os bastidores daquela seleção. Todos os conflitos políticos que o país passava, mas também vai mostrar isso de forma muito singela. E também vai mostrar, acima de tudo, a pressão que cercava aquela geração de craques. Saldanha, você não tá entendendo. Meu tempo na seleção acabou. E um dos pontos mais interessantes dessa série é que ela vai se passar ali em meio à ditadura militar. E o jeito que ela acaba mostrando isso é de uma forma tão sutil, porque era o momento onde o Brasil ele estava se preparando para jogar a Copa do Mundo. E eu citei que é uma das coisas boas que a série tem, porque ela acaba tendo outros ganchos maravilhosos ainda, que são os atores, velho. Assim, o Rodrigo Santoro, velho, é um puta ator de alto calibre já, então tipo, a gente já tem o que esperar dele. O que acha da sugestão do presidente? Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Cara, o Rodrigo Santoro ali, quando ele entra em cena, quando ele tá brigando com a seleção, quando ele tá brincando com a seleção ou falando alguma coisa séria, brincando na resenha, até a voz muda, a personalidade muda. Porque tem ali algumas cenas que antecedem a saída do Saldanha da seleção, porque a gente sabe ali já que o Brasil tá vivendo a ditadura militar e o José Saldanha, ele é comunista, abertamente dito isso na série. E ele acaba aceitando dirigir a seleção para ir contra os princípios daquele governo. E ele cai justamente por isso, porque ele não aceita, ele não engole nada que os caras mandam ele engolir. Epa, que isso? Epa, que isso? E o ênfase para quem interpreta o Zagallo na série, o Bruno Mazzeo, ele tá interpretando o nosso velho Lobo Louco, excepcional também. E vale lembrar também que temos o Lucas Agrícola, né, cara? Que puta que pariu, velho. Assim, não sei se não é o filho do cara ali, tá ligado? E é o primeiro trabalho dele, porque a produção do Brasil 70 queria um ator que fosse parecido com o Pelé, que batesse uma bola e que fosse ator. E depois de tantos testes aí afora o Brasil, eles acharam o Lucas Agrícola. Só que tinha um problema, o cara não atuava. Só que a preparação de elenco foi tão excepcional que eles conseguiram extrair o máximo que podiam do Lucas Agrícola como ator e ficou aquilo ali que a gente viu na série. Ótima. E trazendo algumas partes técnicas da série, velho, é um espetáculo. Parece que tu tá lá assistindo o jogo, cara, puta que pariu. Os caras conseguiram replicar perfeitamente ali até os passos que o Pelé dava, velho. A reestruturação da série como um todo é incrível, porque a gente tem todos esses fatos históricos gravados em vídeo, em revistas, eles pegaram e conseguiram reproduzir, cara. E esses passos que tu falou, o gol que o Pelé não fez, os gols contra a Itália, contra a Tchecoslováquia, cara, eu fiquei emocionado assistindo porque eu só vi a imagem ruim assim, não era bom e ali, a série é 4K, o cara vê ali literalmente o Pelé abraçando o Rivelino, abraçando o Jairzinho nas comemorações. E só tem um jeito da gente fazer isso aqui dar certo. É nós estarmos juntos. Mas, Alisson, pra quem tá assistindo esse vídeo, vê que a gente tá falando super bem da série e ela não tem nenhum defeito. Cara, tem defeito sim. E eu acho que o primeiro defeito aqui que eu posso colocar na minha lista, velho, que porra é aquela lá, velho? Toda hora as paradas do flashback do Pelé como criança, de verdade, eu acho que esse aí é um dos pontos que acaba me tirando da série. E também outro ponto que eu acho que ele implementa junto com o flashback do Pelé, eu acho que é a questão do Pelé ele ser aquele personagem que tá sempre assustado, velho. Qualquer situação que o cara vai fazer, ele tá com uma cara de assustado. Meu, o cara abriu a geladeira e ele tá assim, ó. Ô meu, o cara foi na padaria e ele tá assim. Tipo, ô mano, o cara tá sempre assustado, velho. Tipo, ele nunca tá de boa com uma situação. As situações mais simples, o cara parece que joga a parada lá no pedestal lá, tá ligado? E eu acho que talvez na vida real não seria bem isso. Porque o Pelé ali dava pra ver que ele era um cara bem ousado. Não tô dizendo que ele não tinha medo, ele poderia ter medo. Mas não tanto medo assim como foi apresentado na série. O cara tinha horas que parecia uma criança, velho. Eu tenho medo. E também já falando dos efeitos, eu vou dizer uma coisa que ficou muito cansativa na série. Então se você não assistiu ainda, não quer spoilers, pula essa parte. Cara, que é o fantasma do goleiro Barbosa com o goleiro Félix daquela época dos anos 70. O Barbosa era o goleiro de 1950 que levou
na bucha o Maracanazo, né? Aqueles 2-1 no final da Copa de 50 aqui no Brasil. E quando eles pegaram o Uruguai, nessa Copa de 70, o Félix ficou com medo de levar frango e acabou ficando vendo Barbosa pra tudo que é canto. Cara, só uma vez a gente já entendia que aquilo ali era uma situação foda pro Félix, o goleiro. Cara, uma vez tava bom, beleza. Só que daí ficou aparecendo toda hora no cara. Se eu ficasse vendo o fantasma toda hora, eu não ia conseguir fazer nada, muito menos defender em final de Copa do Mundo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Bom, a gente entende que eles trouxeram toda essa coisa sobrenatural. Por Mário Zagallo ser muito supersticioso ali, quando eles descem do avião, todos com o pé direito, ele faz questão disso, o Santinho com a cabeça quebrada. Ficou algo cômico, ficou bacana. Mas eu não minto que aonde deu esse ponto cômico, distorceu um pouco da série, porque a gente estava aflito com a final da Copa do Mundo já. Você vence nada baixando a cabeça. Como brasileiro, eu afirmo que, apesar de todos esses defeitos, a série é realmente muito boa, porque, sabe, existem muitas seleções campeãs do mundo, mas apenas uma de 1970 que está fascinando gerações até hoje, e essa é a nossa saga do Tri. Alisson, assim como todo o clima de Copa do Mundo, a gente também tem uns momentos de tensão. E agora a gente chegou no veredito final, que é para dar as nossas notas, né, velho? Eu já começo arrancando aqui com uma nota 7, tá? Ela é uma série visualmente ali muito boa também, ela consegue replicar muito bem vários momentos ali no Brasil, na Copa do Mundo naquela época, e velho, tipo, parece que tu tava ali junto ali com os caras, tá ligado? Tinha momentos ali que tu sentia que parecia que tu tava jogando junto com eles. Isso é um ponto muito positivo. Então eu sigo aí com a minha nota 7. E Cinevos, a minha nota vai acabar sendo 8, porque justamente, apesar de todos esses erros que realmente acabou me quebrando um pouco da série, que foi os flashbacks, o fantasma do Barbosa ali, essa coisa sobrenatural que, cara, podia ter sido talvez em outro ponto da série, não ia distrair tanto quando foi naquele ponto da série. Não sei se vocês estão me entendendo, a minha nota é 8, mas apesar de todos esses erros que acontecem nas melhores séries, porque o que mais me marcou realmente foi a reestruturação dos jogos e de todo aquele México dos anos 70, daquele Brasil dos anos 70, aquela brasilidade, aquela mexicanice boa que aparece na série. Oh, cara, muito bom mesmo. Isso a minha nota não podia ser diferente além do 8. Só não vou dar 9 nem 10 porque tem umas coisinhas que eu realmente não gostei no roteiro, mas, né, vida que segue. Eu posso te falar uma coisa, cara, vai parecer algo meio tosco, tá? Mas pra mim, tá, eu gosto. Que Maracanazo é um nome muito foda. Maracanazo. E é isso aí, cinéfilos. Eu e o Anthony de brinquedo do chat GPT. Isso, cara. O cara veio aqui, velho, assim, eu recebo o cara na minha casa. O vídeo. Dou o meu melhor café pra ele vem aqui e ainda se arria na minha caneca aqui, cara. Devia dar água pra ele, velho. E é isso aí, galera. Ficamos com mais um vídeo aqui do canal Roteiro em Ação. Assistam Brasil 70 lá na Netflix, é uma ótima recomendação. Tem seus pontos baixos ali, mas é mais alto do que baixo. E cinéfilos, não esqueçam de seguir o Roteiro em Ação nas redes sociais, tá aí embaixo o Instagram, o Facebook, o TikTok, vai ser muito importante vocês lá também. E se não é inscrito, já se inscreve aí que não custa nada. Não custa nada, cara, é de graça, é de graça. Deixa o like. E deixa o like, por favor.